Começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, canal da família, ao vivo para o Brasil inteiro, o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom, não existe programa tão inteligente, não existe programa tão interessante quanto esse, vocês vão saber por quê. Primeiro, porque vocês sabem, tem 2 critérios para participar do programa. Doutor Francisco tem que saber disso. Primeiro, para participar do programa tem que ser inteligente. Só vem gente inteligente. E segundo, tem que ser bonito. Ah, não pode ser. Não pode vir gente feia nesse programa de jeito nenhum. Não pode. Aqui só entra gente bonita porque é o seguinte, de gente feia a gente já tá cansado. E aqui a gente já tem bastante gente feia aqui atrás das câmeras, então... Não. Desculpa, Cido, não é você. Olha aí, ó. Você vai participar com a gente também, já que o programa também está em todas as plataformas, além daqui na Rede Vida, tá no YouTube. Manda sua, aproveita que você, se você estiver vendo pelo YouTube, manda também a sua pergunta, sua sugestão, sua opinião pra gente aqui, tá bom? É o seguinte, participa com a gente, vamos conhecer aqui quem tá fazendo esse programa com a gente hoje aqui. Dr. Francisco Sérgio, muito obrigado. Dr. Francisco Sérgio é cirurgião do aparelho digestivo, né? É especializado em transplante, ele estava explicando pra gente, né? Ele anda com o telefone aqui, ó, porque a qualquer momento pode ter um transplante, né? Verdade, doutor, né? Uma oferta de órgão, né? Uma oferta, né? Uma oferta de órgão pode ter. E obrigado, viu, doutor? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, estou muito feliz de você estar aqui. Quer ver eu? Ó, e eu vou te falar uma coisa. Foi que ele me operou aqui, ó. Minha vesícula aqui, ó. Foi que me operou aqui, ó. Uma beleza. Pode operar com ele. Doutor Maurício Bruschini, muito obrigado, doutor Maurício, obrigado. Doutor Maurício é urologista, obrigado de estar com a gente aqui, viu, doutor? E é importante, eu quero agradecer mesmo vocês que vêm aqui, porque o tempo de vocês, dispõem do tempo de vocês para estar com a gente aqui, para nos ajudar a fazer um verdadeiro serviço, porque muita gente se beneficia com isso. Obrigado por isso, viu, doutor? Obrigado pelo convite. Obrigado. Esclareceu. Muito bom, olha. E o doutor Omar Miranda, nosso doutor Omar Miranda, que é especialista em dor crônica, ele é especialista, não, é intervencionista da dor crônica, para acabar com qualquer dor. Obrigado, doutor, obrigado. Sou eu que agradeço, padre, pelo convite. Muito obrigado mesmo, viu? E a nossa doutora Larissa Cruz, olha aqui, ó, obrigado, nossa advogada, muito obrigado. Doutora Larissa, especialista aí em casos de família, parece um programa do SBT, né? Aí, ó, e a doutora Larissa, maravilhoso, trouxe para mim docinhos que o tio dela fez, né? Para você também? Doces, olha aí, na verdade, direto do Mercadão de Guaratinguetá, paçoca, uma beleza. E eu sempre digo para você, eu sempre gosto de dizer que você trouxe doce, porque aí incentiva os outros convidados a também trazer o tio. Vamos lá, gente, vamos começar o programa então, porque tem muita coisa aqui, ó. Os principais cuidados que devemos ter para prevenir doenças do fígado. Então, doutor Francisco, a gente tem eu falei do doutor Francisco, é especialista em transplante também, é cirurgião do aparelho digestivo. O fígado, ele compõe o aparelho digestivo. O fígado é o principal órgão, desculpa os colegas aí, né? Mas o fígado é o principal órgão, na verdade, do nosso corpo. Tem nada que o nosso corpo faça sem o fígado, que o fígado não esteja envolvido de maneira direta. Então, além dele ser um filtro gigante de tudo que passa pelo nosso sangue, pelo nosso trato digestivo, ele também é uma usina que produz e armazena um monte de coisa. Então, se o fígado não funciona bem, nada no corpo vai funcionar bem. E o fígado, ele tem uma outra coisa que é ele que faz, né, que o rim participa disso um pouco, mas o fígado faz isso assim, 90% disso, que é manter o pH do sangue. Ah, entendi. Então, ele mantém o sangue num pH ideal para que as reações químicas consigam acontecer. O pH do sangue, o pH é mais... Ele é o pH ali em torno de 7,3, quase 7,4. neutro, quase neutro. Quase neutro. Um pouco mais para alcalino e outro mais para alcalino. Para alcalino. E isso é o fígado que faz. Então, sem o fígado funcionar, a gente perde a capacidade de ficar vivo. O pessoal fala assim, o fígado é responsável por não sei quantas funções, é isso mesmo? É que
que a gente sabe mais de 700 e deve ter Mas umas outras aí que... Você está brincando, meu Deus do céu. Olha que coisa. Exatamente. E o fígado, ele também é ele que é responsável por fazer essa coisa do colesterol também, não é? Não, que o colesterol é metabolizado ali. Não... O fígado ele tem um papel crucial no metabolismo das gorduras. Tá. Né? Então, assim, tudo que a gente come, ela vai, de uma maneira ou de outra, passar pelo fígado. Seja quebrado antes ou quebrado pelo próprio fígado. E o fígado, ele regula, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplificada, ele regula o metabolismo de gordura. Então, pacientes que têm doença no fígado, normalmente, eles perdem a capacidade de produzir tecido, não de produzir, mas de manter tecido muscular. Então, são aqueles pacientes que acabam tendo deficiência de massa muscular e deficiência nutricional também. Por causa Por causa do metabolismo. Agora, de tudo que a gente come. A coisa que mais tem, que o pessoal fala, que ficou comum e tal, gordura no fígado, que o pessoal fala. Gordura no fígado, que tem um nome próprio, né? Gordura. Esteatose. Esteatose. Isso, né? A gordura, assim, quando a gente... E a maioria das pessoas que escuta falar de gordura no fígado, ela pensa em que você come a gordura vai lá e se deposita. Não. E, na verdade, não é isso. A gordura no fígado, ela é um sinal visto no ultrassom. Vou usar um termo assim simples, mas ele é um sinal do diabetes. Então, quem tem gordura no fígado, ou já ou tem um risco muito aumentado de no futuro desenvolver um quadro de diabetes. Por quê? Porque a gordura, os lipídios, né, as gorduras, elas só se depositam no fígado em quadros de insulina alta. Então, quando que a nossa insulina, que é o hormônio que regula o açúcar no sangue, quando que ela aumenta? Quando que eu preciso aumentar a insulina? Quando aquela insulina que o meu pâncreas está produzindo para regular o metabolismo do açúcar, ela não está sendo suficiente para manter a taxa no sangue constante, ali em torno de 95, 100. Então, o pâncreas ele começa a se esforçar, produzir muita insulina. Essa insulina, ela vai invariavelmente passar pelo fígado, só que quando eu tenho insulina em excesso, essa insulina se gruda na gordura. Entendi. E quando ela passa no filtro, vamos dizer assim, no nosso filtro do fígado, nas células do fígado que vão filtrar o nosso sangue, ele consegue quebrar a insulina, mas a gordura fica presa no fígado. Então, o problema não é a gordura, o problema é que ele pode... O problema é o excesso, principalmente em pacientes que não têm hábito de fazer atividade física. Aí, ó. Né? Paciente sedentário, aquele paciente que a gente brinca que é o gordinho de sofá, né? Aquela pessoa acima dos 30, abaixo dos 60, já com aquela barriguinha de chope. Exato. E não faz nada. O único exercício que faz é levantamento de copo, né? Ficar sentado, né? E isso é extremamente prejudicial porque é muito tóxico para o fígado, isso gera uma inflamação grande no fígado. E vai, vamos dizer assim, prejudicar muitas outras coisas. Então, essa coisa da gordura no fígado é uma coisa que não é só falar, eu tô com gordura no fígado. É um negócio que pode ser indicativo de uma coisa muito séria que vem pela... Pode, não é. É o começo de uma coisa muito séria. Então, assim, e até entrando já num outro assunto, muita gente fala assim, como é que eu vou tratar a gordura no fígado? Tem muita gente que vai no consultório e fala assim, eu fiquei sabendo do remédio tal, o meu vizinho deu tal, o farmacêutico falou tal. Aí começou, a internet falou... Gordura no fígado, ela tem um jeito simples e eficaz de tratar. Eu preciso baixar minha insulina, eu preciso queimar essa gordura. Como que eu faço isso? Fazendo atividade física. E aquela atividade aeróbica, né? Aquela atividade que é lenta e constante. Fazer uma caminhada, uma bicicleta, não adianta só musculação. Meu Deus, o pior da academia é o tal do aeróbico. Pior. Mas é o que funciona. Para perder peso, que funciona. O fígado tem ele não é o fígado tem uma capacidade de regeneração muito grande? Ele, na verdade, eu não formo células novas do meu fígado, mas quando tem algum problema, seja uma doença, uma cirurgia, e uma parte dele se perde em um fígado saudável... Ele regenera. Aquelas células que sobraram crescem
ocupam o espaço das que se perderam e você não perde função. Não perde função. Não, o fígado continua. Por isso que é possível doar fígado em vida. Então, isso que eu ia falar. Tem jeito de doar fígado? Você pega um pedaço do seu fígado e gruda no outro fígado lá? Pode? Você tira o fígado doente e aí... tira inteirinho? Tira inteirinho o fígado doente. Então, quem vai receber, você tira o fígado inteiro. E quem vai doar, aí depende. Pega um pedaço, né? Exato. Tem dois grandes grupos, né, da doação do fígado. Tem de adulto para criança e de adulto para adulto. Né? No Brasil, a maior parte do transplante intervivos, né, que é de um doador vivo para outro, de fígado, é de adulto para criança. De adulto para criança? De adulto para criança. Mas de adulto para adulto também funciona, também é seguro e também é comum. Tá. Na criança, quando a criança vai receber do adulto, normalmente se tira o lado esquerdo do fígado do adulto, que ele é menor. Aquela ponta mais... Aquela ponta que está aqui para o lado esquerdo. Assim. Se tira ela. De adulto para adulto não dá. Não? Aí existem algumas contas que se faz, porque a gente precisa de um percentil de fígado. Então, normalmente, quando é de adulto para adulto, adultos do mesmo peso, vamos simplificar, entre 65% e 67% do fígado sai para o receptor, para aquela pessoa que vai receber, e aqueles 35% do fígado que sobra, ele é suficiente para o doador. E ele vai regenerar? Ele vai crescer, ocupar todo o espaço que saiu e a pessoa não vai ter prejuízo de difusão. Isso em 60, 90 dias. Mas espera aí, você pegou aquele pedaço, aquela ponta, já vai, aquela ponta do fígado lá. E aí você vai ligar em quê? Nos vasos? Você vai ligar vaso com vaso e a via biliar, né, o ducto biliar, o que joga a bile para dentro do intestino. Tem um ducto ali naquela ponta? Tem. O fígado, ele é... Isso eu acho fantástico nele, mas assim, o fígado ele é um órgão único, ele é um órgão grande, que a gente consegue dividir ele em 8 segmentos. Nossa! E cada segmento desse é independente. Independente. Então, se eu tirar um segmento desses dois, mantendo as estruturas anatômicas intactas, eu consigo ligar ela de novo e ele vai funcionar. Existe um mito grego do Prometeu, de Prometeu, né? Que o Prometeu que é o que roubou o fogo dos deuses, né? E ele foi condenado a ficar preso, né? E aí todo dia vinha um corvo e comia o fígado dele todos os dias, né? Isso é interessante, é o castigo dele. Todos os dias o corvo comia todo o fígado e no outro dia o fígado já estava regenerado. Era o mito do Prometeu. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Dores crônicas infantis. Juro que eu não achava que criança tivesse dor crônica. E tem dor crônica em criança? Sim, padre. É bem mais comum do que parece, tá? Existe, inclusive, dentro da especialidade de dor, existe uma subespecialidade que se chama tratamento da dor pediátrica. E existe sim, tá? É bem mais frequente do que parece. Exemplos: dor abdominal disfuncional, enxaqueca crônica em criança, dores musculoesqueléticas, doenças autoimunes que afetam as grandes e pequenas articulações. E outra coisa, dores associadas a doenças crônicas. Por exemplo, uma criança diabética, ela vive com dor desde o primeiro momento que ela é diagnosticada de diabetes. Criança asmática, criança com bronquite, criança com doenças crônicas, elas vivem com dor. Então, dor pediátrica na faixa etária pediátrica existe sim. Mas eu acho que o diagnóstico deve ser mais difícil, porque a criança não sabe muito bem identificar por que está doendo e onde ou como que dói. Sim, padre, por esse fato, é uma subespecialidade dentro do mundo da dor pediátrica. Porque as tabelas de diagnóstico, critérios, são totalmente diferentes de uma pessoa adulta. Tá? Se usa tabelas bem específicas, quadros específicos com carinhas, onde sei, para ele identificando. Isso, quanto que está doente? Uma carinha triste, uma carinha mais triste, uma carinha chorando. Ela consegue identificar e, mediante isso, a gente consegue pontuar, fazer uma pontuação. É muito difícil investigar dor em criança, tá? Porque muitas vezes é atribuído a coisas mais inocentes. Isso. Quando, na verdade, poderia a gente estar frente a um fato talvez grave, tá? Por exemplo, atendimos, foi o ano passado, um paciente com uma doença do colágeno, de Ehlers-Danlos. Né? Ele é o típico pacientinho, 9 anos de idade,
A graça dele na escola era fazer isso. Ou eu consigo dobrar esse meu dedo tirar aqui, o dedo assim, e meu cotovelo aí, e aí todo mundo comemorava isso, né? Aquela, como que chama aí o negócio? Que é hiper... não sei. Hiperelasticidade. É isso. Mas ainda o pessoal usa esse termo de Ehlers-Danlos, né? Tá. É o nome do descobridor. E só que ele, 2 vezes no mês, ele tinha dores constantes nas articulações. Tá? E passou por médico aqui, até que foi feita uma investigação do tipo genética e do colágeno do paciente. E foi diagnosticada a alteração do colágeno tipo 2, que é especificamente essa doença. As articulações. Articulações. O que era confundido como uma graça que ele fazia na escola, realmente estava acabando com a articulação dele. No caso dele, o que é? Ele não tinha o colágeno? Ele tem colágeno. Tem colágeno. Só que a qualidade dela é péssima. Entendi. Tem colágeno. Uma alteração na mutação de colágeno. Esse é só um exemplo dentro do espectro gigantesco do que a gente conhece como dor crônica nas crianças. Agora, o tratamento de dor crônica na criança também deve ser complicado, porque você não pode encher essa criança de analgésico também. Isso, e muitas das medicações que a gente usa, elas podem atrapalhar de alguma forma no crescimento e no desenvolvimento da cartilagem da criança. Então tem que ter muito critério, uma avaliação muito exaustiva para identificar se realmente essa criança tem um tipo de dor crônica. De fato, eu conheço só em São Paulo, tem 2 profissionais que só mexem com isso. É muito restrito o campo. Que isso, olha. São 2 profissionais que são referência nacional, são amigos meus, que somente tratam dor crônica pediátrica. Eles atendem criança com dor crônica pediátrica. E eles têm que investigar a fundo, tipo, aquela criança todo dia está, dor de barriga, se é alguma coisa que ele comeu, intolerância à lactose, doença celíaca, e aí vai. Porém, não era essa a causa. Sabia que existe um tipo de epilepsia que é abdominal? Epilepsia? Epilepsia abdominal. Ela não manifesta com aquele... Convulsão, né? Que é um estigma do paciente. Não. É por dores? O tipo de manifestação de epilepsia do pequeno paciente, que tinha 11 anos, era dor abdominal intensa, se jogava no chão por uns 10, 15 minutos e depois passa. É um tipo de dor crônica, que foi descoberto por essa colega, inclusive. A mãe do paciente rodou São Paulo inteiro, procurando atendimento, foi aqui, foi lá. Não encontrava uma resposta. Fizeram todos os estudos e foi diagnosticado epilepsia abdominal. Epilepsia abdominal, porque o mecanismo deve ser o mesmo, né? Porque você, a contração, aquela coisa toda, aí vai na barriga, né? O sistema, a fisiopatologia dessa doença é muito difícil de explicar. Porém, se acredita que existe um erro na transmissão do estímulo nervoso. Ou uma alteração do córtex, ele é levado por algum motivo para outra região. Porque dentro do abdômen tem uma inervação gigantesca, uma rede de nervos, que em algum momento aconteceu um curto-circuito, vamos falar assim, que se manifesta desse jeito. Gente, outro tipo de dor pediátrica, artrite infantil. Artrite infantil? Artrite idiopática infantil. Aquela criança, está doendo meu punho, está doendo meu tornozelo. E a paciente, vai passar dor do crescimento. Fala assim, está crescendo e tal. Totalmente errado. Existe, sim, uma dor leve quando a criança está em desenvolvimento, sim. Porém, não uma dor que vai de segunda a segunda, nem uma dor que deixa o paciente incapacitado. Existe também. Ou seja, mais uma vez, dentro do espectro de dor crônica infantil é imenso e precisa. Eu chamo muito a atenção para os pais de família. Quando que a queixa da criança tem que chamar minha atenção? Primeiro, quando a criança para de crescer, dentro da curva de crescimento, fala, caramba, meu filho está ficando pequeno, hein? Um dado muito importante. Tá? Quando o paciente começa a ter uma alteração da sensibilidade, dores, por exemplo, que pelo geral não causam dor, por exemplo, uma pequena, com licença, tá? Para ela isso daí é inofensivo, porém, para uma criança que tem uma dor crônica pode ser insuportável. Uma sensibilidade maior da dor. Segundo sinal de alarme. Depois, febre de origem desconhecida. Febre, teve febre na segunda, febre na quarta, passou, voltou e tem uma febre arrastada. Talvez a gente esteja frente a alguma coisa um tanto mais complicada do que simplesmente o que o pessoal acredita, dor do crescimento. Olha, não negligenciar de repente. Não negligenciar em criança. Graças a Deus, padre, criança e pet são os primeiros a ser atendidos, então o pessoal não espera. Agora, adulto, a gente... Semana que vem eu vejo. Semana que vem eu vejo. 2 anos depois. É verdade. Graças a Deus eles são socorridos com maior
a tempo A do tempo, que as pessoas né? adultas. A tempo, né? Mas Nossa. criança também, às vezes, a gente acha que está exagerando. Também a gente se engaja. Isso passa. Ai, que pecado, meu Deus. É Mas verdade. Por isso, não reclamou, a gente tem que levar a sério. Muito bem, estão tomando café. Mas, doutor, não está tomando café? Ah, não acredito. Olha, gente, e você também não está tomando café? Estou tomando uma Não, isso é uma ofensa. Olha, você negar café para o mineiro, isso é uma coisa muito grave, não é verdade? Exatamente. Doutor? Olha que essa não aqui sou mineiro, mas para mim também Tá vendo? Essa aqui é a nossa hora do café, que fica muito triste quando não toma. É verdade, nossa hora do café. Nossa hora do café. Ela fica extremamente chateada quando alguém não toma café. Viu, doutora Lari? Já tomei muito hoje, senão não durmo. Vamos ver aqui, ó. Socioafetividade. Decisões importantes do STJ sobre o tema. O que é isso, de socioafetividade? Socioafetividade, padre, é o reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva. Hoje a gente vê muito padrasto, madrasta, que são verdadeiros pais daquelas crianças. Reconhecimento da paternidade socioafetiva. Que não, Hoje, não é biológico, mas não é biológica. Hoje a justiça, ela reconhece até com valor maior a paternidade socioafetiva do que a biológica. Claro que a biológica tem ali... precedência, tem tudo isso. Sim, né? Desde que o mundo é mundo. E mas essa paternidade hoje, é aquele padrasto, madrasta, essa coisa? Sim. Existem muitos casos, por exemplo, em que o homem, ele se casa com uma mulher tendo um filho pequeno, ou até mesmo se conhece, a mulher já está grávida, e ele assume aquela paternidade. Ah, entendi. Ou ele cria um sobrinho, ele e a esposa criam um sobrinho, Mas como é se muito fossem filhos. Mas é muito comum num novo casamento, a pessoa tem os filhos que vêm daquele casamento. Sim. E muitas vezes, com o término da relação, claro que às vezes a mãe também, mas normalmente o pai, ele fala, não é meu filho biológico, eu não tenho nenhuma obrigação. Não tem obrigação. Mas tem. A questão está exatamente aí. Após o término ou na questão de falecimento desse pai, a criança tem todos os direitos como se ela fosse biológica. Como se fosse biológica. Como se fosse filho. É isso que é a socioafetividade. Eu vou supor, Isso. ela é um enteado. Um enteado que foi criado. Que foi criado ali, ele foi criado como filho. Tem todos os direitos de um filho. Todos os direitos, desde que aquela relação socioafetiva seja reconhecida judicialmente. Tem que ser reconhecida? Tem que ser reconhecida. Por isso existe essa ação de paternidade socioafetiva. E para ser reconhecida, ela tem o quê? Que critérios? Tempo? Vínculo afetivo, primeira coisa. Mas isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. Existem casos, inclusive, em que alguns homens falam assim, olha, descobrem não serem os pais biológicos daquela criança e tentam, de repente, se afastar ou não ter nenhuma obrigação com ela. É onde a justiça intervém. Ah, tá. Ah, mas você sabia ou não que você não era o pai biológico? Você foi coagido a assumir aquela paternidade? De qualquer forma, a partir do momento que a criança cria um laço com aquela pessoa, com aquele pai, né, aqui no exemplo, o pai não pode simplesmente virar as costas para ele. Porque se houve algum problema, ainda que uma coação da mãe que mentiu para que ele assumisse aquela paternidade, ele criou um vínculo com aquela criança. Então, a criança não pode ser abandonada simplesmente. Simplesmente dizer... E existem muitos casos também, isso é muito polêmico, né? Muitas pessoas são completamente contra esse reconhecimento, mas a justiça, ela quer proteger a criança. Ela não está ali para ver se a mãe estava certa, estava errada, se o pai estava certo ou estava errado. Qual é a situação da criança? Não pode simplesmente chegar nela e cortar um laço que já era existente. E existem também casos de ser reconhecida após a morte daquele pai. Ah, a morte do pai é... Sim, eu tenho inclusive muitos clientes que a gente entrou com a ação e teve sucesso com isso. Por quê? Uma, por exemplo, ela é sobrinha, né? Que a mãe dela era mãe solteira, tinha alguns problemas, chegou a falecer, ela foi criada pelo tio. Criada, o tio sempre chamou ela de filha, pagou os estudos, fez tudo. Quando ele faleceu, os filhos dele, os filhos biológicos, não incluíram ela naquela partilha de bens. Mas ela tinha todas as provas de que ela foi efetivamente adotada pelo tio. Então, não foi feito juridicamente, né? Não foi feito um documento que ele passou a ser pai. Mas ele era o pai socioafetivo, então ela tem direito a dividir, a ter
dividir aquela herança junto com os outros herdeiros dele, como se biológica fosse. Quando há o instrumento de adoção, não precisa desse reconhecimento. Porque o filho adotado tem todos os direitos. A questão é justamente essa. Nem toda adoção, ela é registrada, ela é judicialmente validada em vida. E tem a questão também, a questão de você ser criado com alguém e criou laços e tal. Agora, e que fique muito claro, tá? Não são todas as relações de padrasto e madrasta que vão ensejar essa obrigação. Ah, é? Não são todas, porque são relações diferentes. Agora, se aquele padrasto foi efetivamente o pai da criança, agiu como pai, esteve como pai, até existem muitos casos em que a gente fala que é a adoção à brasileira. Às vezes a criança não tem o nome do pai ali no registro e o rapaz, né, o novo pai ali, ele sabendo que não é dele, porque a criança já é nascida, coisa e tal, e ele registra. Aí depois, quando separa, muitas vezes até para se vingar da mãe ou porque não quer mais nenhuma relação, ele fala, não, vou tirar, vou pedir o DNA porque vai dar negativo mesmo, mas ele assumiu sabendo. Então, quando o pai assume ciente de que ele vai ter uma obrigação, isso não pode ser por um período só, ou isso não fica adstrito à relação dele com a mãe da criança, mas sim da relação dele com a criança. Uma pessoa falou aqui, olha, aqui, o William Douglas falou assim, o STJ reconheceu a filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, mesmo quando o neto possui o nome dos pais biológicos em seu registro. Sim, né? É muito parecido com o exemplo que eu dei do tio que criou a sobrinha. Tá. Muitos avós aqui no Brasil criam seus netos como se seus filhos fossem. E aí reconhece como... E aí reconhece, pode ser reconhecido tanto em vida como após a morte. E também existe a paternidade socioafetiva consensual, que a gente chama. Muitas vezes aquela pessoa e aquele pai, existe ali um amor, uma afetividade real e ambos, né, a partir dos 12 anos, inclusive, pode ser feito direto no cartório. Pode ser feito. Aí o padrasto, muitas vezes o padrasto, né, chega no cartório e eles declaram, se todos estiverem de acordo, inclusive o pai biológico, o pai biológico precisa concordar. Se o pai biológico não concordar, aí vai ser feito judicialmente. Mas um detalhe também muito importante sobre isso se você tem no seu registro a filiação consanguínea do seu pai biológico e a filiação socioafetiva do seu pai do coração, você pode receber herança e pensão dos dois. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, você tem a filiação socioafetiva com um e o outro é de sangue. Sim. Tá. Você pode receber... Não, e a herança dos dois? Dos dois. Se isso for devidamente registrado. Você teve dois pais... Você pode receber herança dos dois? Dos dois. Nossa! Mas isso precisa estar devidamente registrado, né? No documento da pessoa e constar ali ambos os pais. Porque um vai pelo sangue, né? E outro pela afetividade. Hoje o amor está sendo muito bem protegido pela justiça. Mas é verdade. Muito e pai bom. É quem cria, né? E pai é quem diz cria. O ditado. Pai é quem cria. Pé é quem que ama, quem dá amor, quem está do lado, quem está junto. E tem que ser reconhecido. Quem tem que ser reconhecido. E tem que ser reconhecido. Até mesmo, a gente fala muito do direito que o filho tem, até financeiro, sobre o pai. Mas o pai também tem todos os direitos sobre o filho. Na velhice, nós temos obrigação de cuidar dos nossos pais, assim como nossos pais devem cuidar da gente na infância. A pessoa falou assim, essa advogada é muito boa. Falou assim. Obrigada. Que bom, tem também feliz. aqui, ó, a Ilse Quitéria falou, boa tarde, Guarujores, moro em Tubarão, Santa Catarina, assisto você sempre, sou diabética, tenho gordura no fígado e fígado inchado. Fígado incha também? Incha. É o começo da inflamação, né? Meu Deus do céu. Vamos ver agora aqui mais um aqui, ó. Infecções urinárias recorrentes, como identificar e prevenir. Vamos lá, doutor Maurício. Uma das coisas que geralmente acontece muito no idoso, né? Essas infecções urinárias que sempre repete, de repetição, né? Mais comum na mulher, né? Porque a uretra é mais curtinha. Mais curta. E é mais fácil de ter infecção, porque a bactéria sobe pela uretra, se aloja na bexiga e acontece a infecção. No homem é um pouco mais complicado, ele teria que ter
uma hiperplasia prostática, não esvazia bem a bexiga, e aí, ou diabetes, Sim. que sobra resíduo, alguns medicamentos que eliminam o açúcar pela urina, facilitam a infecção no homem. Mas acho que a mulher é o mais comum nessas casas de idosos que usam fralda, que usam absorvente porque perde xixi. Isso é verdade. Facilita muito a infecção urinária. Então começa com ardendo para fazer xixi, ou vai toda hora no banheiro, às vezes dá uma urgência, dá vontade, não dá tempo de chegar no banheiro, já vai molhando a calcinha. A urina fica, às vezes, idoso não tem sensibilidade, mas a urina fica com um cheiro ruim. Então, são sintomas que levam você a ter que fazer um exame de urina, que é um exame simples, identifica a infecção e aí a gente trata com antibiótico. Quando essa infecção começa a acontecer 2 vezes por 6 meses ou 3 a 4 vezes por ano, é infecção recorrente. Doutor, mas a infecção urinária no idoso é uma coisa muito perigosa, né? Sim. Porque ela geralmente ela não dá muito sinal. Exatamente. Às vezes o sinal é frustro, é pouca coisa e quando já vem com... O paciente já tem sepsemia, que é uma infecção Isso, generalizada, já começa a ficar confuso, não sabe onde está, começa a falar coisas desordenadas. Isso em idoso é muito comum. E a principal causa disso ou é pneumonia ou é infecção urinária. Infecção E urinária. aí você tem que prevenir isso e ficar atento à cor da urina, né? Quem é cuidador ou fica olhando a fralda, a urina tem que estar sempre clarinha, uma urina escura já é um sinal. E nas pessoas, nas mulheres mais jovens, isso também pode acontecer. Pode acontecer quando começa as jovens, quando começa a ter relação sexual, que é a cistite da lua de mel, né, que a gente chama. Ah, sei. E aí tem a relação, infecção. Daí a gente ensina a tomar antibiótico no dia que vai ter relação, investiga outras causas, lógico. Tem que beber bastante água, não pode segurar o xixi, o intestino tem que funcionar bem. Então, essas coisas todas tem que... Agora, geralmente, por exemplo, muitos idosos têm na medicação o diurético, né? Tomam, às vezes, diurético por causa, comum, por causa da pressão e pressão tal. alta. O diurético, será, assim, não ajudaria a pessoa a evitar, de repente, a infecção urinária? Não? Na verdade, ele ajuda a baixar a pressão, contra a pessoa urina mais, mas a pessoa tem que beber mais água. Então, uma pessoa que não bebe água, a urina fica muito concentrada. E uma urina concentrada, mesmo com o diurético, ela propicia a infecção. Então, a água é o que é fundamental. O diurético não diria que atrapalha ou não. Não diria que seria a causa. Às vezes é uma causa, por exemplo, quem toma diurético vai mais vezes ao banheiro e se ela tem uma bexiga hiperativa, alguma coisa, ela vai perder xixi no caminho. Mas não seria a causa da infecção o diurético. Agora, a infecção urinária, ela repetindo sempre, ela tende a se agravar, por exemplo, a outra vai ser mais grave do que essa ou não tem? Não tem muito isso, mas o que acontece às vezes, uma infecção que não é tratada, ela sobe para o rim e aí vira uma pielonefrite, que é aquela que dá dor nas costas, dá febre, e aí essa tem que internar e tomar antibiótico na veia, porque essa pode dar uma sepsemia. Ao contrário, essa cistite que dá só na bexiga, normalmente ela fica localizada na bexiga, dá sintomas irritativos locais, incomoda, mas se for tratada, normalmente ela não evolui. Interessante. Essa atenção aí com a questão da... Agora a gente falou só, mas jovem também tem infecção urinária também. Infecção urinária. Tem infecção. Mulheres jovens, foi o que eu falei, né? Cistite da lua do mel. Mulheres de meia idade também tem, várias causas. Pode ser aquela que bebe pouca água, aquela que segura muito xixi no trabalho, ou aquela que o intestino é preso, obstipada, não faz cocô todo dia. O intestino tem a ver com a coisa? Tem? Sim, porque as bactérias que dão infecção urinária vêm do intestino. Do intestino. Então, o intestino que não funciona bem facilita a infecção urinária. Tem mais cuidado com a higiene, né? Sempre de frente para trás. A higiene íntima também, não fazer em excesso, né? Porque se lavar muito a vagina, mata as bactérias que são as boas que protegem. E tem uma coisa, a questão, rapidinho, já vou... A questão de... tem aquela coisa que a urina é mais ácida, mais básica, ela tem... A urina é ácida. É ácida, mas se ela... É ácida. Mas, então, isso é mais a ver com cálculo renal. No cálculo não tem nada a ver. Para infecção urinária, o pH da vagina que é importante. O pH da vagina tem que ficar mais ácido, porque os lactobacilos, né, que protegem da infecção, eles são mais ácidos. Então, se você usar esses sabonetes, normalmente eles são alcalinos, se você fizer uma higiene íntima muito importante, ele altera o pH e as bactérias boas morrem. Então, por isso que é perigoso essas propagandas de sabonete tudo em excesso íntimo, é ruim. Tudo em excesso, né? Olha aqui, ó. Isso é verdade. Muita mulher se automedica com antibiótico, né? Acaba, nem vai, ou toma aquela pílula, aquela... Pirídium, aquele pirídium, nossa, que é famoso. Mancha as calcinhas, né? Azul, pirídeo azul, né?
Então, e vai usando antibiótico, porque... Ou então, assim, a amiga usou metade do antibiótico. Toma esse aqui que é bom, toma metade, isso né? é uma orientação importante. O consultório, todo dia que eu vou no consultório, sempre tem 1 ou 2 mulheres que eu atendo com infecção urinária de repetição. Então, o que eu oriento? Sempre que tem infecção, eu deixo um pedido de exame de urina, ela vai, colhe para a gente identificar a bactéria. E algumas que às vezes, sei lá, você não vai ter, eu já deixo uma receita de antibiótico. Ela colhe o exame, já toma um antibiótico na sequência, e aí vem na consulta, a gente vê se o antibiótico está certo, está tudo certo. Daí a gente aprende mais ou menos o padrão daquelas infecções, se ela tem, se é sempre a mesma, né? A mais comum, a bactéria chama Escherichia coli, mas tem outras bactérias que podem aparecer. Às vezes a bactéria vem porque ela tem cálculo no rim, ou porque tem algum outro problema de saúde, diabética que toma dapaglifosina, essas drogas novas que eliminam todo o açúcar na urina. Qualquer resíduozinho de açúcar que fica na bexiga é infecção de urina. Urina doce. Urina doce. Não tinha pílulas de Lucem? Não tem também? De Lucem, né? Ainda existe pílula de Lucem. Muito bem, vamos lá. A pessoa ficou interessada com assim. Vamos ver, a conversa está muito boa e a gente está... Bloqueios para melhorar a qualidade de vida dos idosos, né? Bloqueio de dor, doutor. Bloqueio de dor, padre, como funciona? Dentro da nossa área de atuação, a gente faz medicina regenerativa e medicina intervencionista da dor. Porém, falando de pacientes idosos, muitas vezes, regenerar a articulação, regenerar as estruturas já não é mais uma prioridade. O que chega a ser prioridade num paciente idoso é alívio da dor, controle da dor. Como que eu faço isso? Algumas vezes, uma simples infiltração num paciente de 70 anos, que está com bastante dor no joelho, no quadril, resolve o problema, ou pelo menos dá um alívio por um tempo prolongado, tá? São bloqueios que se fazem com guia ultrassonográfica, se fazem com ultrassom, não se deve fazer bloqueios às cegas, isso está errado. Aí sabendo onde que vai ser. Onde, e eu sempre chamo a atenção os pacientes a não permitirem ninguém encostar no teu joelho, ou no teu quadril, na tua coluna, fazendo infiltrações às cegas. Assim, vamos ver. Ano 2025, tem foguete voltando de ré e tem colega ainda que infiltra às cegas. Peraí, uma picadinha. Não é assim. Isso daí é medicina do século passado. Você faz com guia ultrassonográfica, guiado por ultrassom. Eu consigo ver sobre a visualização direta onde que estou injetando. O que eu injeto? Ativadores celulares, ácido hialurônico, que está dentro dos viscolásticos. Em alguns casos, eu não sou muito amigo do corticoide, porém, em alguns casos, é estritamente necessário, porque o corticoide é como jogar água no fogo. Vai acabar o incêndio. Não é a solução, vai dar conforto por um longo período de tempo. Uns 30 dias também só o corticoide. 30, 40 dias, mais ou menos. 30, 40 dias. Né? Mas para alguém que está com dor, é verdade. É uma eternidade. 30, 40 dias é uma beleza. Agora, se tratando de pacientes jovens, por exemplo, padre, doutor, todos que estamos aqui na mesa... Sou sim! Jovens, é da sua conta? De ódio, não sei para quem é. Se tratando de pacientes jovens, a conduta é totalmente diferente. Eu ofereceria para o padre células-tronco, células mesenquimais. Nem falaria de corticoide, jogo na mesa. Assim. Mas a célula é para reconstituição. Para reconstruir, porque minha prioridade nessa faixa etária tão precoce que o padre está... Isso mesmo. Isso mesmo. Só o doutor que sabe. Não é tipo... É controle da dor? Sim. Porém, minha prioridade é regenerar esse joelho ou esse quadril que está doente. Em um paciente de 75, 80 anos, regenerar não é mais uma prioridade, é acalmar a dor. Acalmar a dor. E é exatamente o que a gente faz nas nossas clínicas. Tem paciente que vai, doutor, não consigo levantar o braço, faz 2 meses que não consigo pentear o cabelo. Ultrassom, encontrou o alvo onde precisa, levanta, bom, acabou. Isso é o alívio muscular, é colocar a medicação no lugar certo. O senhor falou que são 30 dias de corticoide, mas com esse tratamento, ácido hialurônico, a gente tem mais ou menos quanto tempo aí de um alívio? Depende. Os bloqueios / infiltrações que a gente faz, eles ultrapassam nos 3 meses, 3, 4 meses. E pode repetir? Pode repetir. Tá? Agora, se a gente faz um bloqueio / infiltração com um acompanhamento horizontal
fisioterapia, em alguns casos a gente associa a acupuntura, obviamente que a duração dessa infiltração se prolonga por além dos 6 meses, dependendo como que o paciente vai cuidar. Se infiltrou sábado e na segunda ele está tipo exagerando ou não está tendo cuidado suficiente, vai durar pouco. Se ele cuidou direto a articulação que foi infiltrada... Já tem um ano, ele tem um alívio. Tem pacientes que voltam com a gente depois de um ano e meio para infiltrar joelho. Pacientes já 80, 85 anos. Muito bom. Olha aí. Olha que beleza. Vamos ver aqui. Quando o ex-marido ou ex-companheiro tem obrigação de pagar pensão alimentícia à ex-esposa ou ex-companheiro? Como que é? O ex-marido ou a ex-companheiro tem obrigação de pagar pensão à ex... Isso não. Quando tem que pagar? Quando tem obrigação de pagar pensão. Sim. Muito se fala da pensão para os filhos e é muito importante pontuar. Pagar pensão para ex-mulher e não para os filhos. São pensões distintas. Eu não sabia. Tem que pagar? Não em todos os casos. Que fique claro. Para o filho, tudo bem. Para o filho, sim, até que ele complete a maioridade ou até que ele complete o ensino superior. Que fique muito claro. Homens e mulheres hoje são sujeitos de direitos e deveres igual. A mãe também paga pensão para o filho se for separado e a guarda estiver com o pai. Se o ex-marido não tiver condições, ela também paga. Que fique claro isso, direitos e deveres iguais. Porém, ainda existe muitos resquícios daquele machismo, daquele casamento, principalmente as mulheres mais velhas, em que o homem não deixou a mulher trabalhar, que ela se dedicou exclusivamente ao lar, que ela se dedicou aos filhos, enquanto ele teve uma ascendência na carreira, teve uma ascensão na carreira. Então, assim... entendi. Quando a mulher se dedicou ao lar, quando ela, não necessariamente mulheres idosas, mas que já está mais difícil dela se colocar no mercado de trabalho, quando ela casou muito jovem e não teve oportunidade de estudo, porque a dedicação dela foi somente ao marido, e ele, sim, teve uma ascensão, aí... existe uma obrigação que pode ser temporária ou vitalícia. O que a gente vê é muito triste, mas é muito comum. A mulher já está um pouco mais velha, ou com alguma doença, ou já mais debilitada, e o marido se separa, às vezes se casa com uma mulher mais jovem, e ela acaba abandonada, porque ela não... pode requerer pensão. Ela pode requerer pensão e ele tem o dever de pagar. Muito bem. Não sabia dessa agora. Parece justo. E o homem também. O homem também, se for o caso, né? Se o marido se dedicar a ela, também ela tem obrigação. Saúde do homem, a importância de visitar o urologista regularmente. Não, a gente está falando com um homem que é um trem mais difícil do mundo, é ele falar assim, hoje eu vi uma reportagem falando que 40% dos homens não procuram o médico se não tiver alguma coisa. Ele tem que ter alguma coisa. E geralmente o urologista deve ser assim. Ele não vai porque, hoje eu levantei, eu vou no urologista. É porque de repente sentiu alguma coisa. Na verdade, agora vai começar o Novembro Azul, né? Nós estamos quase em novembro. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia que tenta divulgar para o paciente, todo homem, né? E o urologista uma vez por ano. E o urologista, às vezes, é a porta de entrada, porque ele vai só no urologista, e o urologista tem que aproveitar essa consulta para checar o coração, colesterol, glicemia, ver as vacinas se estão em dia, e aproveitar fazer um exame geral. E aí, qualquer alteração, encaminhar para o especialista. Então, a partir dos 50 anos, todos os homens têm que ir no urologista uma vez por ano. Se tiver um antecedente familiar de câncer de próstata, pai, tio, irmão, avô, tem que começar com 45 anos. Isso. 45 anos. E essa visita regular, isso é um ano, é uma vez por ano? Uma vez por ano. Se tiver alguma alteração que a gente detecta, a gente vai fazer o que for necessário. Às vezes tem que ver cada 6 meses, tem que dar remédio, aí muda alguma coisa. Mas aquele assintomático, que não tem queixa, e faz o exame do PSA e do toque uma vez por ano, então normais, é suficiente. Doutor, mas o urologista, a gente liga o urologista muito à questão da próstata, o câncer da próstata, que mais que mete medo nas pessoas, que mais mete medo nos homens. Mas existem outras doenças que o urologista precisa saber. Né? A mais frequente até do que o câncer de próstata é a hiperplasia benigna, né? São sintomas urinários, dificuldade para urinar, jato fraco, vai toda hora no banheiro, acorda muito para urinar. Então, o paciente vai se acostumando e não percebe que isso está acontecendo. Isso é uma doença que é tratável com medicamentos, em alguns casos até cirurgia, mas é uma coisa muito comum.
todos os homens vão ter crescimento da próstata a partir dos Por causa da idade. Por causa da idade. A partir dos 45 anos, a próstata começa a crescer. Alguns vão crescer mais, outros vão crescer menos. E 20 a 30% dos homens que têm a próstata aumentada vão ter sintomas e precisam ser tratados. Isso Disfunção erétil também é o urologista que trata. O urologista que trata também, que é uma coisa muito comum. Não é youtuber que trata de disfunção erétil, né? É o médico, tem que ver. É o médico que tem que ver, né? Tá na moda esses médicos integralistas. Não, tá na moda fazer aquele negócio plástica, como que é? Não, como chama? Urofil. Harmonização peniana. Agora tá na moda. Seus colegas que faz isso, seus colegas. Ainda não é muito reconhecido, mas tem gente fazendo. Mas não é alongamento peniano, ele só fica mais gordo. Não fica alongado. Olha aí, tanta gente querendo emagrecer, você querendo deixar o Michael. Nossa, mãe, olha que horror. Olha aí, gente. Vamos ver. Câncer de pâncreas, fator-chave no estilo de vida que está ligado à doença. Doutor Francisco, o câncer de pâncreas é um câncer que mete medo nas pessoas, né? Mete medo nas pessoas porque tem aquele senso comum de dizer assim, ai meu Deus do céu, o câncer de pâncreas é o mais... Né? O problema do câncer de pâncreas é que, assim, quando ele dá sintoma, normalmente já é um estágio avançado. Quando a pessoa percebe que tem algo grave o suficiente... Porque ele não dá sintoma, então. Ou são sintomas muito frustros, né? A gente uma cólica abdominal, às vezes uma indigestão, uma coisa assim, e que ele não, assim, você nunca vai associar isso a algo mais grave. Tá. Então, normalmente, quando se descobre câncer de pâncreas, é porque ou ele já está em outro lugar, ele já saiu do pâncreas e foi para outro lugar, ou ele obstruiu alguma coisa que não deveria estar obstruída. Ou o canal do fígado, o canal que joga a bile dentro do intestino, então a pessoa começa a ficar amarela, ou o próprio intestino e a pessoa começa a ter muito enjoo, muito vômito, começa a perder muito peso, começa a ter muita dor. Então, e no começo ela não vai ter nada disso. Na maioria das vezes nem sintoma tem. Por isso que é importante identificar fator de risco e principalmente história familiar positiva. Tá. Quem tem história familiar positiva... História familiar de câncer de pâncreas ou de câncer? De câncer no geral. De câncer no geral. De câncer no geral. Então, quem tem na família algum familiar que teve câncer de pâncreas, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de fígado, ele tem uma chance maior, ele tem um fator de risco a mais para desenvolver tumor em qualquer parte do corpo, entre eles o pâncreas. O câncer, câncer de pâncreas não é também um atestado de óbito. Não, muito pelo contrário. Não, de maneira nenhuma. Porque você trata, né? Se trata, hoje o câncer de pâncreas, ele desde os anos 70, ele vem de fases. Né? Então, assim, as indicações cirúrgicas, elas vão se expandindo. Os critérios que a gente usa hoje para indicar uma ressecção, eles são muito maiores do que eram, por exemplo, 15 anos atrás. Fora que o tratamento auxiliar, então, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, eles avançaram muito. Então, a gente fala hoje em taxas de cura muito maiores do que, por exemplo, 10 anos atrás. Que o pessoal, de repente, fala, até aquelas... E, com certeza, daqui 5 anos, elas vão ser maiores do que já são hoje. Dá para viver sem pâncreas? Não. Dá. É chato pra caramba, mas dá. Por quê? O que o pâncreas faz, a grosso modo? Ele produz enzima digestiva, então ele vai produzir algumas coisas que você vai usar para quebrar algumas coisas quando a gente come e facilitar a digestão. E ele produz insulina. Insulina e um outro hormônio que ajuda também no metabolismo da insulina, mas, a grosso modo, ele produz insulina, que vai manter a nossa glicemia. Essas duas coisas dá para suplementar. Quando é uma doença maligna, então a pessoa teve um câncer que por alguma razão precisou tirar o pâncreas inteiro. É muito raro, mas pode precisar. Você suplementa, você dá insulina e dá enzima digestiva. E toca a vida. Quando é doença benigna, existe a opção de transplante de pâncreas. Dá para transplantar também, um transplante muito eficiente, que ele muda muito a qualidade de vida, e aí a pessoa passa, em vez de tomar insulina e enzima digestiva, ela toma imunossupressor para evitar a rejeição. Segue a vida. Eu não sorteei, mas rapidinho. Quem vai escolher a música? Escolhe uma música, doutor, porque foi você que foi escolhido, eu esqueci de falar. Escolhe uma música pra gente terminar o programa. Paz na Tormenta, não sei se conhece. Paz, como é? Na Tormenta. Paz na Tormenta. Procura aí, Rodrigo, antes que eu terminar rapidinho, a gente vai terminar. Olha aqui, olha. Acabou o programa?
Putz, o programa... Sempre assim, ó, o programa começa a ficar bom, começa a ficar... Então, vamos ver se dá tempo do Rodrigo achar paz... Wagner, Wagner, Paz na Tormenta, Paz na Tormenta. Deixa eu só mostrar esse meu livro aqui, o meu livro Feliz Natal com Jesus, que é o meu livro que tem todos os símbolos de Natal, tem a novena de Natal, tem também aqui as 2 celebrações para ser feita na noite de Natal, para você ter em casa. Procura aí nas minhas redes sociais ou no meu site, ou no Mercado Livre também tem. Pode procurar e recebe na sua casa aí. Muito bem, vamos lá. Achou? Essa? Wagner é bom demais, gente. Olha aí, ó. Na hora. Doutor, muito obrigado, doutor Maurício. Muito obrigado. Obrigado pelas tantas informações. Obrigado mesmo. Quero que vocês sigam o doutor Maurício no Instagram, @dr.doutor Maurício R. Neto, tudo junto, com Neto com 2 T's. Neto. Maurício, muito obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade. Doutor Francisco, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Olha, Eu que agradeço. Aí tem um monte, tem que voltar, vocês têm que voltar, porque ficou um monte de coisa aqui pra gente falar aqui, ó. Obrigado mesmo. No Instagram do doutor Francisco, atenção, @dr doutor Francisco Sergi. Não é Sergio, não, é Sergi. Isso, exatamente. É sobrenome. Sergi. E o contato dele aqui, ó, pode começar a ligar agora para ele, ó. 0 operadora 11 997 94 6060. 997 94 6060. Olha, WhatsApp, é o WhatsApp. Obrigado. E lembrando que é o doutor que me operou aqui, ó. Plástica que eu fiz. Ó, doutora Larissa, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Olha aqui, ó. Muito obrigado pelos doces, viu? Pelos doces, olha que beleza. Usar meu tio que só então, olha. O site da doutora Larissa, larissacruz.com. Não tem BR não, .com só. E no Instagram é @adv.larissacruz. Muito obrigado, viu? Um monte de pergunta aqui que não deu tempo de responder. Aumenta o som, acabou o programa. Ô, doutor! Tô doido, doutor! Não aumenta o som não, que não acabou não. Eu só deixei por último para chamar mais atenção. Não, esquecendo. Doutor, desculpa, doutor Omar Miranda, ó, @dr.omarmiranda.dor. E tem o WhatsApp. Ah, olha lá, SS Dor ali, ó. É 11 94243 3377. 3377. Olha, tá bom. Bom de vista também. Tá bom de vista. Os invejosos aí que ficam achando que eu sou velho lá, tá vendo? Muito bom. Aumenta o som que agora acabou o programa. E o meu coração anseia algo real.